Eu não gosto de fazer vídeos sobre tragédias. Quando coisas como o Blumenau acontecem, pra mim, fazer conteúdo em cima disso parece ser urubu. E esse vídeo não é realmente sobre isso. Esse vídeo é sobre como gente de esquerda e jornalistas, e não nem sempre é pleonasmo isso, estão usando esse evento pra atacar um monte de gente que não tem nada a ver com isso, e com isso adoecem ainda mais a sociedade, achando que eles estão fazendo alguma coisa boa. E é tipo, como que você pode ser tão impossivelmente burro ao ponto de não entender as consequências do que você tá falando? E assim, gente, eu acho que essa fala aqui, e eu sei, ainda é abril, mas eu acho que essa fala aqui, eu sei, o Lula é presidente, o Haddad é ministro da Fazenda, mas essa fala aqui do Otávio Guedes, que é jornalista da Globo News, pode ganhar o prêmio de a coisa mais estúpida falada em 2023. Bruna, roda o cara aqui, vamos lá. Uma medida do governo federal que vai resolver esse problema. Isso é um problema de uma sociedade doente, de uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio, adoecida por um discurso contra a escola, né? A escola é partido político, as universidades são antros de maconheiro, os professores não estão ensinando coisas decentes, o bom é homeschooling. Então a gente tem assim existe um caldo contra a escola dentro desse discurso de ódio, que eu identifico a extrema-direita que levou Bolsonaro ao poder como a grande propagadora desse discurso. E assim, quando eu vi a notícia do que aconteceu em Blumenau, eu olhei e falei, a sociedade está doente. Tem vários problemas acontecendo aqui, a sociedade está doente, nós temos um problema grave. Então eu acho que nisso eu concordo com esse jornalista, e eu concordo com várias outras pessoas. Eu não consigo imaginar alguém discordando disso. Eu não consigo imaginar alguém falando assim, não, acho que a sociedade não está doente, isso aqui é relativamente normal. Agora, todo o resto que ele falou é só... Como é que você pode ser tão impossivelmente estúpido a ponto de falar isso tudo? Porque ele é um completo maluco destituído de sanidade mental e que não deveria circular em sociedade. Já teve 4 passagens por polícia onde ele podia ter sido removido, onde forças policiais e justiça e tudo mais podiam ter constatado, esse cara não deveria circular e retirado ele. E assim, só pra deixar uma coisa clara, eu não sou a favor de pena de morte. Eu sou a favor de prisão perpétua, ok? Eu sou contrário à pena de morte porque eu não confio na capacidade de tribunais estatais de tomar decisões corretas. Porque se eu defendesse pena de morte, eu teria que defender que o STF brasileiro deve ter a capacidade de condenar alguém a morrer. E eu não confio naquele absoluto conjunto de 11 imbecis funcionais pra tomar uma decisão dessa. Eu não confio neles pra nada, óbvio. Agora, isso é uma decisão irreversível. Certo? Então, assim, eu não confio na capacidade do Estado pra fazer nada, inclusive decidir sobre a morte das pessoas, ok? Isso posto, eu sou plenamente a favor de, remoção da sociedade. Prisão perpétua pra esse cara. Voltando, a gente tá falando de um cara que manifestamente não tem a capacidade de conviver em sociedade, que poderia ter sido removido várias vezes antes, que vai lá e comete uma atrocidade dessas, e o jornalista fala, já sei. A culpa, em parte, é de você que é de direita. A culpa, em parte, é... Note, atenção você, Guedes, que vai tentar me processar com isso, talvez. Eu não tô falando que você falou que a culpa é literalmente de toda a direita. Eu tô falando que, em parte, você alocou um pedaço, uma porcentagem da culpa a pessoas que criticam a escola. Como que algum ser humano consegue parar e fazer uma lista de, 100 motivos de por que algum maluco faria uma coisa dessas? E pensar assim... Vamos colocar aqui na lista, ok, top 100, pessoas que acham que a escola tem problemas e gostariam de ter um outro sistema e gostariam de poder assumir a educação dos seus próprios filhos. Pessoal, hoje eu mandei bem, hoje o pai trabalhou aqui e botou umas ideias boas na mesa. Como é que alguém... eu coringuei. Não, chega, cara. Porque eu tenho que rir, senão não dá.
E assim, embora eu lamente, esse cara é um jornalista. Esse é um cara que fala para milhões de pessoas todos os dias. E o que ele tá manifestando aqui? O que ele tá dizendo? Ele tá dizendo assim, atenção você, que é de direita, que critica a escola e tudo mais. A propósito, vocês são tudo golpistas, tá? Atenção você, que você quer educar os seus filhos pacificamente e ter um sistema de educação diferente e tudo mais. Você, em parte, é responsável por assassinos entrando em escolas e matando crianças. O que as pessoas... Aí, digamos que você é uma pessoa que defende educação domiciliar, como eu. Tô há 10 anos nessa causa aqui. O que você ouve disso? Você ouve... Primeiro, esse cara não faz a mais puta vaga ideia de quem eu sou, ou o que eu acredito, ou o que eu defendo. Segundo, ele não tem o absoluto menor interesse em entender. Não só isso. Ele não é um idiota padrão. Um idiota padrão acharia uma coisa mais leve do que isso. Para você acreditar nisso, você tem que ativamente fazer o esforço constante em toda a sua vida para não entender nada do que você tá falando. Porque se você fosse só um idiota padrão, você não falaria uma coisa dessas. Para você falar uma coisa dessas, não, isso aqui exige esforço. Você consistentemente faz o esforço para não entender quem eu sou e o que eu defendo. E você, depois disso, vai em TV pública e fala que eu, em parte, sou responsável por uma coisa dessas, e já implicando de várias formas diferentes que eu deveria ser combatido. Qual é a resposta que uma pessoa como eu deveria ter em relação a isso? Diálogo. Você está manifestando em TV publicamente que você não entende quem eu sou e que você não tem o menor interesse em entender. E você vai tentar me amassar na política com isso. E você está chamando outras pessoas a fazer isso. Como é que um absoluto animal de tração não consegue entender que a resposta lógica a isso é a pessoa se radicalizar? Isso que é o interessante de entender aqui. Esse é um cara que ele tá causando radicalização da direita. Ele tá causando um colapso de debate. Ele tá causando um colapso da conversa. Ele está, com isso, jogando votos na mão de gente de direita cada vez mais radical. E assim, via as ações dele, está virando uma causa dos problemas que ele quer resolver. E não só ele não entende isso. Ele tem orgulho e alegria em fazer isso, e ele faz isso pensando que ele está tornando o mundo melhor. Evidência 2. Silvio Almeida, ministro de Estado, ministro de Direitos Humanos, ontem fez o seguinte discurso. Nós não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos esperar. Vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano, escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero viver num mundo desse. Eu me recuso a viver num mundo assim. Eu não aceito esse tipo de coisa. Novamente a gente vê o mesmo comportamento. O cara pega uma situação absurda, que é um massacre numa escola, que é uma das maiores evidências concebíveis do mal na Terra, e ele fala, já sei, vamos lá galera, vamos aproveitar isso aqui pra atacar pessoas de direita que acham que os Estados Unidos é uma visão de sociedade e que defendem porte de armas e tudo mais. Essa gente cultuando arma, querendo mais é que as pessoas morram de fome e crianças e adolescentes não tenham futuro. É o ministro de Estado dizendo, esse pessoal de direita aí, que quer armas e tudo mais e que acha que os Estados Unidos é uma visão de sociedade. O que eles querem? Vamos lá. Metas. 1. Pobre morto. 2. Criança e adolescente sem futuro. Você está manifestando claramente que você não faz a mais puta vaga ideia. Você não tem nenhuma concepção. Esse é um sujeito que se eu pedisse pra ele escrever 1000 páginas sobre o que a direita acha, a taxa de acerto dele seria 0%.
E note, de novo, isso não significa burrice ou ignorância. Um burro ou um ignorante acertaria alguma porcentagem por mero acaso. Eu sempre lembro disso, eu morei no Paraná, em Curitiba, por muito tempo, e tinha a prova da UFPR, que era 80 questões, e era distribuída igualmente entre A, B, C e D, né, no múltipla escolha. Então, se você só chutasse B, você tiraria 16. Então, existe um certo nível onde você fala assim, cara, se a nota de corte é tipo 14, tentar fazer a prova é um erro. Se eu só chutar tudo A, eu passo. Então, toda vez que alguém tirava, tipo, menos que 16, você pensa, uau! Uau! Porque isso significa que você ativamente pensou e você pensando consegue um resultado inferior do que se você não tentasse pensar. Uou, isso exige esforço. Isso aqui exige esforço. E também é uma evidência de uma falha do nosso sistema de educação. Mas eu não posso criticar isso porque senão crianças vão morrer na machadinha. Para você não compreender o que a direita acha, ao ponto de dar um resumo como o ministro deu, de assim, quer que criança e adolescente não tenham futuro, etc. Isso revela que não só ele não tem contato algum com pessoas de direita, ele não faz nenhuma sombra mínima de ideia, ele também vai e procura todas as pessoas que não têm contato com isso e criticam abertamente a direita com coisas malucas e se embebe disso e pega isso e repete. Então ele tá demonstrando que ele não entende o que ele tá falando, que ele não tem interesse em entender, porque se ele tivesse o mínimo interesse, o mínimo, tipo meia hora ao longo da vida dele de entender essas pessoas, ele não falaria isso. Então ele tá mostrando, eu não sei o que é, eu não tenho o menor interesse de saber, eu acho que eu sei e eu concluí que essas pessoas são o mal da terra, são o veneno da sociedade. E eu, ministro de Estado, acho, você vê a primeira parte do discurso dele, ele tava falando de, nós não vamos ficar fazendo só reunião em sala fechada, essas coisas assim, cartilha e tudo mais. Eu, como ministro de Estado, estou chamando mobilização contra esses tipos de pessoas. Raciocínio. Um maluco entrou numa escola e machadou crianças até a morte. E você, de direita, é culpado por isso. E eu não quero saber, eu não quero te ouvir. Eu não tenho o menor puto interesse em você. Você é culpado por isso e eu vou usar forças de Estado para cima de você. Silvio, você que vai tentar me processar, eu não tô dizendo que é isso literalmente que você falou. Eu tô dizendo que é assim que você será entendido. Ok? Segura seus processos. É isso que as pessoas de direita vão ouvir de jornalistas. É isso que elas vão ouvir desses ministros. É isso que elas vão ouvir da esquerda. Eu sou culpado por crianças terem sido machadadas até a morte numa escola e esses caras não têm o menor interesse em conversar comigo ou me ouvir. Eles querem me atropelar na política fim. Qual é a resposta lógica que um ser humano normal teria ao ser tratado dessa forma? Qual é? Qual é a resposta? Você tentaria falar com essas pessoas? E note, isso é uma coisa que eu falo sobre, por exemplo, o debate de homeschooling. Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que toda vez que eu entro nisso, toda vez que isso está em discussão, acontece a mesma coisa. O pessoal que defende homeschooling vem lá, traz crianças que praticam isso, traz exemplos, traz estudos e tudo mais. E o que o pessoal anti-homeschooling faz é pegar tudo isso, jogar na lixeira e virar pedófilo! É isso. Isso é a inteiridade, isso é a totalidade do debate de homeschooling hoje. Tanto que, pela primeira vez na minha vida, em 10 anos estando nessa causa, ano passado eu vi alguém fazer um argumento citando um artigo. Eu nunca tinha visto isso em 10 anos. E assim, tava errado e o cara tava querendo assim usar evidências contra homeschooling, citando tipo o lockdown, o que mostra que o cara acha que homeschooling é lockdown. Então assim, você é um asno completo, mas pelo menos você tentou citar alguma coisa, e esse foi o ponto alto do debate do que eu vi em 10 anos disso. E assim, gente, sem exagero nenhum, esse foi o ponto alto do que eu já vi do debate de homeschooling no Brasil. Eu literalmente nunca vi alguém fazer um argumento melhor do que esse. E ele é o único caso em que eu vi em 10 anos que ele qualifica como um argumento. Claro, a nota dele de 0 a 10 seria assim, meio. Mas eu nunca vi algo melhor do que isso. Então assim, eu falo para as pessoas, parem de tentar debater homeschooling com quem é decididamente contra. Eles não querem saber, eles te odeiam.
Isso é o que essas pessoas realmente acham sobre você. Elas acham que você é um completo mentecapto, incapaz de convivência social, que precisa ser salvo da sua própria imbecilidade e que, se deixado com seus próprios filhos, você vai destruir eles porque você é um imbecil. Quando jornalistas como Otávio Guedes, quando ministros como o Silvio vão lá e falam esse tipo de coisa, eles estão dizendo isso para as pessoas. Isso é o que nós achamos de vocês. E é isso que desliga o debate. Porque essa é a resposta razoável. Eu falo isso, cara, para tentar falar com esses caras, eles não ligam. Eles te odeiam, eles querem o seu fim. Eles estão abertamente falando, vamos usar Estado para atropelar estas pessoas. Aí estas pessoas de direita vão lá e votam no Bolsonaro, e esses caras de esquerda, esses jornalistas vão lá e falam, ó, tá vendo? Tá vendo? Prova cabal de que eu estou certo. Essa gente precisa ser combatida mesmo. E eles não entendem como eles são a causa do problema dessa direita radical. Eles não entendem como essa recusa inegociável em tentar ouvir ou entender o outro lado é o que causa um outro lado radical. E note, essa é a galera que se diz democrática, tolerante, contra as fake news, contra a desinformação. Eles estão abertamente espalhando desinformação sobre dezenas de milhões de brasileiros. No mínimo dezenas de milhões, talvez 100 milhões. Eles estão ativamente desinformando e estimulando ódio contra dezenas de milhões de brasileiros, ao mesmo tempo em que eles se dizem os democráticos defensores da verdade e da tolerância. E eles usam isso para falar, tá vendo? É por isso que a gente precisa regular redes sociais. É por isso que nós precisamos ter lei contra fake news. É impressionante como esses caras são o que causou essa direita radical. O Bolsonaro não existiria sem eles. Se eles só tivessem meia hora de consideração ao longo da totalidade da vida deles para sentar com pessoas de direita e entender o que elas ouvem, o que elas querem, as visões disso, ao invés de ficar só se alimentando de vitriol e socialista, eles parariam de fazer isso. Mas eles se recusam terminantemente a fazer isso. E isso é parte de por que a sociedade está tão doente, tão envenenada. Eu não estou dizendo que isso é a única causa. Não estou dizendo nem que essa é a maior causa. Deve ter outras. Não sei. É uma coisa muito maior. E eu não estou dizendo assim... Cara, se você concluiu desse vídeo assim que eu estou falando que o Estado é culpado pelo massacre, cara, volte e assista esse vídeo e entenda sobre como eu estou falando sobre você, sabe? Mas eu estou dizendo que esse tipo de atitude, esse tipo de autoritarismo do bem, esse desrespeito completo pelo outro porque ele discorda de mim como ele ousa, e isso me autoriza a usar o Estado para ir para cima dele, é isso que é uma das raízes desse veneno da sociedade agora. E o que você tem é esses paladinos do bem e da democracia e tolerância alimentando isso cada vez mais e virando as ferramentas da própria destruição dele e virando a causa daquilo que ele quer combater. E que existência triste, cara. Porque assim, parte de mim sente raiva. Mas a maior parte de mim sente uma coisa ainda pior, dó. Porque raiva, você tem raiva da volição racional de alguém, eu acho. Dó você tem da incapacidade, não só existente, mas da incapacidade de resolver essa incapacidade que um ser humano tem. Eu tenho dó desses caras porque, assim, vocês vão passar... E dó no sentido, assim, ruim, né? Não no sentido, tipo, dó e coitadinho e tudo mais. É tipo... Dó num sentido negativo mesmo, de... Você vai passar a sua vida inteira trabalhando para tornar o mundo pior para todo mundo e você, e o conjunto do resultado do seu trabalho será criar mais daquilo que você odeia. E eu quase desejo que você passe para outra vida sem nunca perceber isso, porque imagina o quão cruel e justo, e eu realmente, honestamente, desejo que isso aconteça. Na verdade, eu desejo que eles entendam isso agora, mas eu desejo um certo nível de justiça kármica que, no mínimo, ao fim da vida, o cara tenha alguma luz de perceber isso. De perceber que a obra da vida dele foi isso. Imagina o quão cruel seria isso com a pessoa.
Você, no fim disso, ao ponto onde você não tem como reverter tudo que você fez, você perceber, caramba, o que eu fiz? Eu acho que seria uma justiça ele perceber isso no fim, mas não vai. E o que é quase misericordioso com essa pessoa, pelo menos ela passa pra outra vida achando que ela fez alguma coisa boa. Mas imagina isso, imagina você perceber isso, imagina a sua vida ser isso, imagina a sua vida ser causar e alimentar aquilo que você quer destruir. É isso que esses caras são. E eles não percebem isso. Eu adoraria que eles sacassem isso. Mas eles não vão. Ao mínimo eu tento fazer esses vídeos pra dar uma chance, pra eu acordar as pessoas e tudo mais. Ou pra vocês que estão ouvindo também perceberem esse tipo de coisa. E também perceberem que, assim, não adianta atacar os caras. Porque você ir lá e atacar, e, tipo, quando eu tuitei sobre isso, teve gente que tuitou até um negócio, tipo, socar jornalista, que bom. Eu bloqueio pessoas assim, porque, tipo, mano, não. Primeiro, não. Segundo, não. Terceiro, você percebe que ao responder assim, você só confirma o que esse asno acha? E isso não é a resposta. Tipo, eu entendo 100% racionalmente por que você tá fazendo isso. Eu entendo como isso é uma resposta humana. Mas você entende que você não tá contribuindo em nada? A resposta não é atacar esses caras. A resposta é ignorar eles completamente. É falar, ok, você decidiu que a obra da sua vida vai ser tornar esse mundo pior na tentativa de tornar ele melhor. E não tem o que eu faça que vai te demover dessa ideia. Então o que eu preciso fazer é ser uma força positiva de construção pro bem, de diálogo e de instituições positivas e de liberdade das pessoas tão grande que ela eclipsa completamente a sua incompetência como um ser humano em conversar com os outros e entender os pontos deles. É isso que a gente precisa fazer. É responder o mal com o bem, sabe? Onde tem trevas que eu traga luz, alguma coisa assim, né? Onde existe discórdia que eu traga paz. Sabe, é isso que a gente precisa entender nessas situações e é esse vetor de coisas boas que a gente precisa ser. Só que puta que o pariu é difícil quando um asno vai lá e fala uma merda dessas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.